mais uma entrevista exclusiva para o blog O Progresso. Nós estamos falando diretamente do auditório do Colégio Estadual da ESBAI, onde está acontecendo a aula inaugural do pré-vestibular social Professor Alice Verdun, uma iniciativa do governo federal através do CEPOP, que é um projeto do Ministério da Educação. E para falar um pouco a respeito desse projeto, nós estamos aqui com a professora e deputada estadual Érica Takimoto. Isso. Deputada, obrigado pela presença. Imagina, estou muito feliz, né, quando a gente vê vários estudantes aqui, a gente testemunhando, vários estudantes sonhando em ingressar numa universidade, em uma oportunidade dada pelo governo Lula, pelo governo federal, que cuida de quem mais precisa. É sempre muito emocionante a gente testemunhar uma revolução acontecendo, né? Tá certo. Deputada, eu gostaria que a senhora se apresentasse, né, para o público aqui do Noroeste Fluminense. Quem é a deputada Érica Takimoto, né, e como é que foi a sua trajetória da sala de aula para a política? Olha, eu vou tentar resumir, viu? Agora eu estou deputada estadual, eu sou professora de Física do Cefet, estou licenciada, eu fiz o meu mestrado em História das Ciências pelo FRJ, o doutorado em Filosofia da Ciência pelo ERJ, eu sou escritora, tenho 10 livros publicados, um premiado no campo da literatura, ou seja, eu vim atuando na parte acadêmica como pesquisadora e na parte da arte com a literatura, sou mãe de 3 artistas há muito tempo, sou moradora de Madureira, do subúrbio do Rio de Janeiro, e sempre lutei para que a gente tenha mais instrumentos culturais pela cidade. Não que na cidade não tenha, no estado ou nos subúrbios, né, das cidades, não tenham cultura. Se tenha muita produção de cultura, mas a gente precisa fortalecer os instrumentos culturais ou ainda criar instrumentos culturais para que as pessoas tenham oportunidade de apresentar uma peça de teatro, fazer um lançamento de livro, né, expor uma dança, ou enfim, fazer o que bem entender. E aí nessa trajetória, escrevendo, me colocando, fazendo análise de conjuntura em rede social, o nome foi ganhando uma projeção e também por conta do meu currículo, fui chamada para dar palestra em vários institutos federais e o nome foi ganhando projeção, até que o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva pegou um texto meu defendendo os institutos federais, se emocionou, me ligou, a minha vida virou de cabeça para baixo. Em 2017, no momento mais difícil do Partido dos Trabalhadores, eu me filiei ao PT e aqui cá estou no meu primeiro mandato como deputada estadual. Sou deputada estadual eleita com mais votos na história do partido e muito atuante na pauta, principalmente da educação, que é a minha origem, que é o meu lugar. Sim. O mandato da senhora tem sido muito associado às áreas de educação, ciência e tecnologia, né? Quais são hoje os principais eixos da sua atuação no gabinete na LERJ? Olha, é difícil falar assim, um eixo principal, que aí você coloca, né, alguma categoria, né, que a gente tenha mais preocupação com outros. Eu me preocupo com muita gente. Sim, né? Então, a gente tem a preocupação, assim, por exemplo, com as mães atípicas, a saúde mental das mulheres e principalmente das mães atípicas, que assim, muitas mães atípicas são abandonadas pelos companheiros. Então essas mulheres, elas deixam de trabalhar para cuidar de crianças, ou seja, se anulam. Então a saúde mental dessa mãe, que sequer pode ficar doente, está muito abalada. E aí a minha preocupação é cuidar de quem cuida, de quem não tem ninguém cuidando dessa pessoa. Então tem projeto de lei para isso, muitos projetos para pessoa com deficiência, cuidado das pessoas com deficiência também. Projetos, obviamente, envolvendo escolas, com emendas para as escolas. Eu sou hoje a primeira mulher a presidir a Comissão da Ciência e Tecnologia na Assembleia Legislativa. Então, cuidado com os servidores públicos e com estudantes, com assistência estudantil nas nossas universidades estaduais, nos institutos de pesquisa, nos centros de pesquisa, nas FATECs, né, que eu procuro fortalecer a rede FATEC, que é uma rede que tem muita capilaridade, é uma rede que tem muita entrega para a sociedade e tem muitos profissionais da FATEC, professores que estão precisando de um olhar, que não tem plano de cargos e salários. Eu estou trabalhando para isso também. A gente está trabalhando, enfim, tanta coisa e eu considero tudo como prioridade, que a gente melhorando uma parte da sociedade acaba melhorando a outra e a gente tenta atuar em várias frentes. O mandato é um mandato muito de portas abertas. Os projetos de lei que eu construí foram tudo de forma muito coletiva, fruto de uma demanda que a gente ouviu lá no gabinete, ou de visitas que eu fiz. Enfim, é um mandato que está aí à disposição de vocês, caso vocês não saibam. Existe a deputada estadual Érica Takimoto, professora, que estou trabalhando com um gabinete altamente acessível, fácil de você entrar em contato. Estamos lá querendo fazer muito mais. Tá certo. Professora,
Deputada, nós tivemos uma fala do deputado Nicolas Ferreira recentemente, ele defendendo o homeschooling, né? Ele falou que seria muito melhor a criança ficar aos cuidados dos pais em casa do que ser entregue nas mãos de um desconhecido, no caso o professor, né? Eu vou fazer duas perguntas para a senhora em cima dessa fala do deputado, né? Como é que a senhora avalia, né, esse negacionismo científico, essa desinformação que está sendo tão propagada hoje nas redes sociais pela extrema-direita e essa precarização da educação que nós estamos enxergando? É um projeto de poder? É um projeto político, com certeza. Quando a gente, e eu hoje como deputada, eu testemunho esse projeto político em andamento. E digo para vocês, ela está caminhando. A gente faz uma resistência. Programado? Com certeza. Né? A gente tem o estado do Rio de Janeiro que paga o pior salário, né, para professor no Brasil. Então, sequer o professor do estado do Rio ganha o piso nacional, que está em lei. E a gente vê muitas pessoas, caso Cláudio Castro não estivesse inelegível e fosse candidato, inclusive, ao Senado, a gente veria ainda muitas pessoas votando numa pessoa que faz isso com a educação, por incrível que pareça. Então, é um projeto político, sim, em andamento. Tem muitas pessoas ainda que não acordaram para isso. É necessário a gente estar nas ruas conversando. E, assim, inclusive essa demonização, esse tornar o professor inimigo da sociedade, essa imagem que o professor faz mal, que é um desconhecido, que vai fazer mal para o teu filho porque vai ensinar o teu filho a pensar, a refletir sobre as mazelas do mundo, a refletir sobre as desigualdades do mundo, porque essa desigualdade, e que a desigualdade não é algo dado no mundo, é algo que você pode e deve combater. Então, quando a gente tem isso, considerar um professor que faz isso, que abre a cabeça do estudante para as mazelas do mundo, é considerado inimigo. Isso é um projeto político também, então a gente precisa estar muito conversando na rua, fazendo debates, conversando com as pessoas para a gente combater esse mal aí. Perfeito. E nós estamos num ano de eleição, né? Vamos deixar um pouquinho a educação de lado, vamos falar um pouquinho de política, né? Nós estamos num estado o estado do Rio de Janeiro é extremamente problemático em relação à política, né? A gente vive desafios históricos na área de segurança pública, educação, desenvolvimento econômico. Como é que a senhora avalia o atual momento do estado do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que é um momento que o retrato atual... É o pior momento do estado? Não é, a depender do que você esteja falando. Porque, por exemplo, quando você pergunta como você avalia, eu estou vendo o que hoje? Eu estou vendo um governador em exercício, Ricardo Couto, que é muito melhor do que o que lá estava, que era Cláudio Castro. Sim, a gente está com esse governador, ele está exonerando, está enxugando uma máquina que, inclusive, ele dorme e acorda exonerando fantasmas que não existiam, eram fantasmas que estavam ali. Outro dia, enfim, né? Então a gente está com um governador que está com um corpo técnico muito melhor, nos recebendo, fazendo uma escuta qualificada, como quando eu chego com alguma questão colocada, alguma demanda colocada, eu tenho sido recebido por ele. Então, eu não posso falar que a gente está pior. Agora, que o Rio de Janeiro, em termos de contas públicas, nunca esteve tão ruim, isso de fato é. Isso é fruto de várias gestões, vários governos de direita que vieram sucateando o estado do Rio de Janeiro, legislando por conta própria, se enriquecendo através da política e não fazendo nada para a sociedade. Então, nesse sentido, a gente está num momento ruim, sim, em termos de contas públicas, mas quando a gente pensa que a gente está aí, né, com uma possibilidade de mudar o governo do estado, que já está alterado, mas de mudar ali para frente, colocar um novo governador que não segue a linha do grupo Cláudio Castro, eu acho que a gente está aí no momento assim, de esperança para o estado do Rio de Janeiro e ainda com a adesão do Rio de Janeiro ao Propag, né, que quando a gente coloca o Rio de Janeiro aderindo ao Propag, que é um programa para você refinanciar as dívidas do estado, juntamente conversando com o governo federal, que se preocupa com a educação, eu acho que a gente pode ser que a gente tenha aí bons ventos soprando para o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eu estou com muita esperança, né, que a gente melhore. Sim. O estado do Rio, principalmente o interior do estado, é basicamente conservador, né? Isso dificulta, né? A gente tem convivido então com uma forte polarização política. Você ainda acredita que isso dificulta a construção de consensos na Assembleia?
É claro que dificulta, porque quando você lida com um lado que está fechado para ouvir, então, e política se faz através de diálogo, e quando eu falo diálogo, você fala, mas você também escuta, aí fica muito difícil a gente progredir com algumas ideias. Por outro lado, quando a gente faz uma conversa, eu acho que muito educada, colocando os pontos e colocando fatos, trazendo números, estudos e trazendo a realidade, o outro lado, mesmo que pense diferente, eu tenho visto isso, ok? Eles tendem a nos escutar, né? E quando a gente vê alguém que nem escutava e começa a escutar, eu também acho que tem uma esperança aí. Eu sou professora e agora eu sou parlamentar, eu preciso acreditar no poder, na magia da palavra, e com ela eu tenho caminhado. Se eu desacreditar que a gente não consiga convencer ou conversar de forma educada, respeitosa e ainda apontar para o outro um outro ponto de vista, aí eu nem estaria aqui. Então, com essa esperança, com essa valorização que eu tenho no poder da palavra, eu continuo seguindo em frente. Tá certo. Voltando um pouquinho para a educação, é a nossa última pergunta, né? Hoje é 18 de junho, é o dia do orgulho autista, né? A senhora tem projetos para a educação inclusiva no Estado? A gente tem projetos assim, projetos de lei protocolados assim com o meu nome, não tem, a gente tem uma articulação política muito grande a nível assim Brasil, para a gente ajudar a capacitar profissionais de educação a lidar com pessoas com deficiência, que isso é uma coisa muito delicada, que vários professores hoje estão atuando com uma sala de aula que está vindo, né, muitas pessoas autistas, e os profissionais não foram preparados para isso, então a gente precisa capacitar. Então, me articulando com deputados federais, a gente conseguiu liberar emendas, por exemplo, a Universidade Rural, né, aqui do estado do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica, teve o primeiro curso de formação, de capacitação desses profissionais para atuar com pessoas com deficiência dentro do espectro autista. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa articulação. A gente hoje tem um grupo de professores capacitados para atuar nessa área. Então, eu estou muito atento, porque, obviamente, é uma área que é muito sensível para todo mundo. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelos projetos, tá? Muito obrigado também. Imagina. Né? E nós estamos aqui falando com a deputada e professora Érica Takimoto, falando justamente sobre educação. Mais uma entrevista exclusiva para o blog O Progresso. Até a próxima.